todos agora nos concentrar na nossa oração. Vamos saudando os nossos mentores, o mentor individual de cada um, saudando o mentor do grupo Espaço do Evangelho, dessa sessão do Livro dos Médiuns, saudando a Ismael, nosso governador, saudando a Bezerra de Menezes. Vamos saudar também Maria, nossa mãe querida, saudando a Jesus, nosso governador, irmão maior, finalmente saudando a Deus Pai, pedindo a Ele que possamos aproveitar o melhor da aula de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Olá a todos, que a paz e o amor de Jesus nos envolva hoje e sempre. Hoje nós vamos começar o capítulo 15 do Livro dos Médiuns. Mas só para lembrar um pouquinho, a mediunidade sempre existiu. Homero, poeta grego da antiga Grécia, narrou episódios heróicos de Ulisses. Pitágoras dizia que era visitado por deuses. E Apolônio, de Tiana, era médium de vidência e levitação. Todos eram médiuns, como nós também somos. O Livro dos Espíritos, Kardec, pergunta 462. Os homens de inteligência tiram sempre suas ideias de si mesmos? A resposta: algumas vezes as ideias surgem no seu próprio espírito, mas frequentemente lhes são sugeridas por outro espírito, que os julgam capazes de as compreender e dignos de as transmitir. No item 178 do Livro dos Médiuns, Kardec, capítulo 15, é um capítulo que nós vamos falar sobre manifestações escritas, que o nome técnico é a psicografia. Normalmente, o médium permanece no estado consciente ou semiconsciente, e através dela têm-nos chegado maravilhosos livros que nos ensina tanto. Os espíritos, através da psicografia, se exprimem e nos deixa conhecer os seus pensamentos íntimos. Primeira pergunta: através da psicografia, podemos perceber o grau de evolução do espírito que está ditando, que está falando? Segunda: será que há livros não espíritos, músicas, que podem terem sido psicografadas sem que o autor percebesse? No item 179, mediunidade mecânica. Kardec observou que na frivolidade, na irreverência das mesas girantes, manifestações mediúnicas, havia uma inteligência. Psicografia mecânica, o espírito atua diretamente na mão do médium. Ele lhe dá uma impulsão completamente independente da vontade deste. Quando o espírito tem algo a dizer, a mão se move à revelia do médium. O médium se espanta de não poder controlar. O médium não tem qualquer consciência do que escreve. Podemos chamá-lo de um médium passivo ou mecânico. Terceira pergunta: espíritos que não têm moral elevada, como os zobeiteiros, levianos, os que têm maldade, utilizam desse tipo de mediunidade ou só elevados? O médium na psicografia... quarta pergunta. O médium na psicografia mecânica consegue perceber que o espírito, a elevação ou não do espírito?
E o que ele pode fazer? Entrando no item 180, médium intuitivo. É a recepção de ideias, pensamentos e sentimentos pelo médium. O espírito comunicante não atua sobre a mão para fazê-la escrever, nem a toma e nem a guia. Atua sobre a alma que se identifica. O espírito comunicante aproxima-se do médium, não mantém contato perispiritual, e sim telepaticamente transmite as ideias que deseja que seja escrito. A alma do médium, sobre esse impulso, dirige sua mão, dirige o lápis, caneta. Nessa situação, o médium tem consciência do que escreve, embora não exprima o seu próprio pensamento. Neste caso, o médium tem maior facilidade de analisar o conteúdo, a ética e a lógica do espírito comunicante. Este tipo de psicografia não é passiva, pois o médium participa. A alma recebe a comunicação do espírito e a transmite. Quinta pergunta: como podemos saber, na hora da escrita, se o médium está recebendo mensagem de um espírito ou se é algo do próprio espírito, do próprio médium? Item 181, e último item. Médium semimecânico sente que sua mão é impulsionada contra sua vontade, mas ao mesmo tempo tem consciência do que escreve à medida que a palavra se forma. Só o espírito comunicante entra em contato com o perispírito do médium e, por intermédio desse, atua sobre o corpo físico do médium. Então, nesse médium semimecânico, atua sobre o braço, mas o pensamento ele recebe telepaticamente. Então, ele tem consciência daquilo que está escrevendo, mas a mão é o espírito que está utilizando. Nesse tipo de mediunidade, pode ocorrer o animismo? Seria a sexta pergunta. Agora aberto para conversas. Precisa levantar a mão ou não? A regra de sempre, ô Flávio. Hã? A Ah, regra, lá, é verdade. acho que essa é uma regra que a gente já está seguindo, né? Pode falar, Obrigado. pode falar, Flávio. Então vamos lá. A primeira pergunta foi se o. Eu respondi que sim. Você poderia repetir a primeira pergunta? Através da psicografia, podemos perceber o grau de evolução que o espírito que está ditando? Sim, podemos, na minha opinião, que podemos. Podemos ver o grau de evolução. Agora, posso também falar da segunda? Pode. Então, os escritores, após, logicamente, eles devem, muitas vezes são psicografados, sim. Acho que na maioria das vezes, né? A inspiração deles, dos poetas, porque a semelhança, um atrai o outro. Aquela semelhança, se o escritor ele é aventureiro, gosta de falar de aventura, logicamente que ele tem ajuda, né? Lógico, tem o mérito dele, né? Tem a formação dele, mas ele recebe porque há
acho que uma junção, né, entre o plano, entre os encarnados e desencarnados, a semelhança, né? Assim como o cientista está desenvolvendo uma vacina aqui, deve estar recebendo ajuda de outros cientistas desencarnados, né? Essa é a minha posição aí. Agora, Ana, por favor. as críticas. Complementando a resposta do Flávio, Kardec explica ali que pode realmente identificar pela própria reação do médium. Não é? Ele pode realmente estar conversando e o braço está ali funcionando, mas as reações do braço, quando o espírito é um espírito ainda não muito esclarecido, pelo tipo de reação, pancadas na mesa, nervosas, enquanto que um espírito mais evoluído, ele tem reações suaves. Então, ele consegue realmente manter uma certa tranquilidade. Mas, em linhas gerais, é isso que nós podemos realmente dizer, né? Que há a possibilidade realmente de identificar. A segunda coisa é o teor da mensagem, que ainda é mais importante do que a própria reação física do braço, porque é através daquilo que está sendo transmitido é que nós vamos perceber, não é? Pelo conteúdo, aquilo que realmente demonstra o conhecimento e a elevação do espírito. Mas aí, Ana, para enganar o médium, o espírito pode se fazer de pseudo-sábio. Porque a pergunta ela é muito boa para pensar para além do que Kardec escreveu aí e do que a Teresa traz para nós, porque a pergunta é muito provocativa. Nem sempre o médium está também preparado para saber o grau de evolução do espírito que está ali comunicando e que está trazendo a psicografia. Nós sabemos qual é o grau de evolução que nós estamos agora? Acredito que não. Então, como que nós poderíamos ter essa informação do espírito que está vindo nos trazer uma mensagem? Se estamos psicografando ou não. Então, e aí ela faz a terceira pergunta. Os levianos também se utilizam da psicografia? Sim. Sim, todos os espíritos se utilizam. Porque é mais ou menos assim. A faculdade mediúnica e as suas variantes não é privilégio de quem é bom. Não foi isso já falado aqui? Não é privilégio de quem é bom. Não é privilégio de quem está evoluído moralmente. Isso eu não sei se não sei se eu entendi, não sei se eu estou provocando além do que a Teresa já provocou, mas me provocou a pensar assim. Eu não sei o grau que eu estou de evolução. Eu tenho uma noção de que eu já fui pior. Isso eu tenho garantias até. Isso eu posso garantir que eu já fui muito pior do que eu sou hoje. Mas os espíritos, para se aproveitar daquele médium que não está muito ligado no seu processo evolutivo, vai se utilizar trazendo uma mensagem maravilhosa. Não tem mensagens que são lindas? E aí chega a um determinado ponto, dá uma resvaladinha e daí você diz, e aí tem coisa. É isso que eu ia falar. Então, fale. Não, é isso que eu ia falar, que você percebe com a utilização de algumas palavras e também é bom para o médium cair em si, que ele não é o must, que se ele está atraindo esse tipo de espírito, porque tem uma afinidade, né? Desculpa, Sandra. Eu estava simplesmente na fila aqui esperando. Mas eu ia falar justamente o que você está falando. O espírito, ele tem essa afinidade, não é? Ele recebe, cada médium recebe também com a afinidade que tem com a sua moral. Tudo isso é certo. E, e realmente, aí você pergunta, né, se há livros, músicas psicografadas. O próprio Kardec nos diz
que realmente todos nós somos médiums, mas os artistas, sejam eles de que nível for, que pintor, músico, eles sempre têm, por quê? Eles se elevam, né? Eles se desprendem um pouco mais da matéria quando eles se envolvem com a arte deles, então eles são muito mais eles são muito mais receptivos a essa mediunidade. E então tem até vários músicos famosos, Beethoven, que passeavam no bosque assim e ficavam admirando as flores, tal. E aí vinha, ele não sentava para escrever uma música. A música vinha na cabeça dele, porque ele transcendia, porque ele se desligava da matéria. Então era muito mais fácil para ele poder acessar ou captar, né, todas as ideias que lhe vinham na cabeça. E isso ele diz que é muito comum nos artistas, porque os artistas realmente eles se desligam quando eles fazem uma obra de arte, seja ela qual for. E você pergunta aqui, é como saber na hora da escrita se a mensagem é do espírito ou do médium? Eu acho que também de acordo com o que diz Kardec nesse mesmo capítulo, ele diz que basta nós sabermos qual é o conhecimento do médium, né? Por exemplo, se vem um espírito falar de, vamos lá, termos da medicina mesmo, né? E o médium não entende nada, é muito fácil você saber que é uma psicografia. Agora também tem toda, eu acho que é tão subjetivo, né? Porque tem tantas coisas, né? Tem aquele que frauda, tem aquele que inventa, tem aquele que diz que é. Eu acho que não é uma tarefa muito fácil você poder definir isso é ou isso não é do médium. Mas eu também penso assim, se todos nós temos o livre-arbítrio e temos que ter a responsabilidade, o médium mais ainda, né? Então, dizer que a mensagem não é dele, que a mensagem que não é dele, é algo muito preocupante para ele. Por isso é bom termos esse conhecimento e sermos honestos, né? Se a mensagem é nossa ou não. E você falou do médium se achar o master, mas é realmente, esse é o grande perigo dos médiuns, né? Aqueles que recebem, aqueles que têm uma mediunidade mais ostensiva, eles têm essa vaidade de que eu sei, eu preciso, e é justamente aí que se perde. Porque quando não tem, aí começa a inventar que tem. Então, essa é uma coisa muito preocupante para todos nós, não só para quem todos nós. Tem um livro, acho que é o segundo livro do André Luiz com o Chico Xavier, que o André Luiz vê uma obra na espiritualidade, acho que na Casa do Caminho, e lá ele fala, não, mas eu já vi essa pintura na Terra, qual delas é original? E responde, essa aqui da espiritualidade. Aí que o pintor esteve lá em espírito, viu, e aí ele pintou aqui na Terra, né? Então, e fora a questão de ser o melhor, né? Pega o Chico Xavier, que ele falava que ele era apenas um cisco. Você levanta a hipótese, né? A hipótese, a ideia, não a hipótese, a ideia, de que se nós não concordássemos com isso, nós não concordaríamos que aqui é uma mera cópia de tudo de lá, não só as obras de arte, não só a psicografia, não só uma música, um livro. É que o que acontece? Para as pessoas reconhecerem que existe a psicografia em muitas das coisas que nós fazemos, por exemplo, dizer que nós criamos o espaço do Evangelho e foi ideia única, exclusiva, não é de uma pessoa. A espiritualidade está sempre nos inspirando,
nos auxiliando, que nós possamos, então, fazer o desenvolvimento. E aí, então, quando você fala isso, vocês estavam falando, é aí que se percebe a elevação do médium, quando ele reconhece que grande parte do trabalho dele não existiria se não fosse a espiritualidade, porque ele é intermediário. Então, aí vem a verdadeira função do que é ser médium. Nós somos intermediário da espiritualidade com o plano material. Nós somos esse intermediário. Lembra, mas lá na espiritualidade também existem médiums, espíritos que também são médiums, que estão fazendo a intermediação de outro plano material. Não é desencarnar e deixou de ser médium. A gente tem temos a mania de pensar só aqui no nosso plano. O nosso plano é só um plano. É só um plano. Um dos. Então, quando nós pensarmos em nos elevarmos para dar crédito à espiritualidade, aí você está entrando numa parte que é a moral, que é a humildade de reconhecer que realmente somos só intermediários, que é Chico que você estava citando, Teresa. Chico pode dizer com toda a categoria porque realmente se colocou nessa posição. E aí acredito que é fantástico porque nós rumamos para isso. Não desenvolvemos adequadamente a nossa moral. Estamos desenvolvendo a nossa intelectualidade, mas a moral precisa caminhar meio para e passo, né? Para que nós possamos dizer, então, que somos médiums melhores hoje do que fomos ontem. Ana? Nós vemos que a quarta pergunta, ela é um pouquinho parecida com a primeira, né? Porque ela perguntou se o médium mecânico consegue perceber, né, a elevação do espírito. E nós, na primeira pergunta, diz, podemos perceber o grau de evolução. Então, nesse caso, eu entendo que, na primeira pergunta seria, você quis Ana, dizer as pessoas? Ana, tem uma diferença, né? Porque na primeira ela é Isso, mais abrangente a mediunidade qualquer. A segunda é a psicografia mecânica, em que ele não tem exatamente. nem a parte motora, nem a parte de pensamento, né? Nesse caso, se o médium, como a própria Silvana colocou, se o médium tem conhecimento, se ele tem moralidade, ele vai conseguir identificar, é lógico. E o que ele pode fazer? Eventualmente, ele pode permitir que a mensagem seja transmitida para poder esclarecer as pessoas que têm possibilidade de ler, porque também é um aprendizado para nós. Como mesmo foi colocado, muitas mensagens são levianas, que vêm trazendo coisas as mais absurdas possíveis. Através do conhecimento, do estudo, é que nós poderemos identificar. Né? Como a Silvana falou, às vezes é uma mensagem maravilhosa, com palavras lindas, mas lá no finalzinho, no fundinho, se você observar, tem alguma coisa que demonstra que não é uma mensagem realmente que traga para nós um conteúdo importante. Então, eu acho que a recomendação maior para cada um de nós é que nós busquemos realmente não só o conhecimento, o estudo, mas principalmente, não é, nos igualarmos, não é, as duas asas, a asa do conhecimento e a asa da moralidade e da sabedoria, porque é exatamente as duas coisas que vão nos dar condições de distinguir, né? Porque se o espírito vem e nós não temos condições, é lógico que ele pode nos enganar. E outra coisa também, se nós não temos moralidade, nós também podemos nos colocar na posição daquele que se julga melhor, que se julga mais capacitado, quando na realidade ele ainda tem muito a desejar, né?
É interessante que aí você faz pensar outra coisa além disso, que talvez é quando até pode entrar um pouquinho no animismo, mas eu acho que não é só isso, não. Quem foi que disse e onde que está escrito que toda mensagem que se recebe é para ser divulgada? Aonde que está esse comando? Eu nunca vi na própria codificação, eu nunca vi Kardec trazendo dos espíritos, porque essa doutrina é dos espíritos. Hum, é assim que eu entendo. Nós aqui estamos recebendo a mensagem, inclusive em toda essa codificação. Agora, quem foi que disse e onde está escrito que é obrigatório toda mensagem que vem tem que ser divulgada? Porque em alguns momentos da vida, se você observar algumas mensagens, exemplo, eu vou trazer um exemplo que para mim era muito maluco mesmo. Aquelas mensagens que ia acabar o mundo e que atribuíam a Chico Xavier. O mundo acaba todos os dias. O nosso mundo acaba todos os dias. O nosso mundo recomeça a todo instante. Nós não somos aqueles que acreditam no processo evolutivo, então quer dizer assim, nós não acreditamos na morte, nós acreditamos na vida. E aí eu acredito que é espetacular essa ideia. Por que que tem que divulgar tudo que recebe? Será que não é um treino para o próprio médium não ficar revelando tudo que recebeu na psicografia? Eu me lembro de uma vez que era o síndico do prédio que eu morava. Ele morreu e a família ficou muito. Ele desencarnou e a família ficou muito desolada. Eles eram católicos, teve missa, teve tudo isso, teve todo o roteiro deles lá. E um belo dia veio uma mensagem de psicografia na casa espírita que eu trabalhava, que era pequenininho um dia, que era destinado ao plano espiritual, e realmente lá veio a psicografia, e eu falei, quando a pessoa que trouxe a psicografia, que não fui eu falei, eu conheço a pessoa. Tá, você pode levar então para a família? Eu falei, de jeito nenhum. Mas de jeito nenhum que eu vou levar. Mas nem sonhando que eu vou levar para a família. Porque a família agora que está se organizando, agora que a família está entendendo, e eu olhava para a família e dizia, gente, mas ele morreu, você tem que continuar vivendo, você tem que viver, e a família muito desolada. Quando a família começou a se desorganizar, para quem é que foi a lição? Foi para mim. Eu escutar a mensagem dizer dos familiares que continuavam sofrendo, mas que a vida continuava, e a mensagem dizia, né? Como é importante saber de que aprender que a vida continua, e fez algum mal, talvez para o ego do médium que psicografou, que achou que eu tinha que entregar. Fala, Flávio. Então, complementando, a Silvana até falou de certa forma, nem todas, logicamente, têm que ser divulgadas as mensagens. E também para o médium saber analisar, né? Analisar se vai ser divulgado ou não. Para isso, ele tem, primeiro, ele tem que aprimorar sua cultura de conhecimento, não só no espiritismo, como em outras áreas, né? Lógico, faz o que é possível para ver se eu vou divulgar, quais as consequências disso, né? E ver se realmente é uma mensagem de espírito de luz ou não, né? Era só isso. É aquilo que Kardec fazia, né? É observar, analisar a moral, a lógica, tudo antes de ele colocar. Ele consultava mais de um médium, não vários. Bom, a quinta, como podemos saber na hora da escrita se o médium está recebendo uma mensagem de um espírito ou se é algo do próprio médium? Nesse caso, é a mediunidade intuitiva, né?
Por favor, não vamos ser contra o animismo. Não. Microfone, Sandra. Não sendo contra o animismo, agora há pouco eu falei para você sobre essa quinta. A mensagem, quando você recebe a mensagem, você pode, aquilo que eu falei, se a pessoa recebe uma mensagem de um assunto que ela não domina, obviamente que não é que é uma mensagem que lhe veio. Agora, se a pessoa, se for um animismo, também não deixa de ser um espírito, então também é uma mensagem que ele pode passar. Então, nós não temos assim. O que eu acho mais interessante é o que a Ana comentou, que vem na sua pergunta número 4, o que fazer quando ele percebe, consegue perceber a relação, quando ele percebe, é esse que você perguntou, quando que ele percebe que não é uma coisa boa, e ele está lá, mecânico, que não sabe o que não sabe o que está falando, não tá ouvindo, não passa pela cabeça dele, mas ele depois vai ler, e aí eu acho que o importante é ele também passar pelo filtro, porque nós aprendemos isso. Tudo tem que passar pelo filtro. Mas o que acontece é o que eu volto a falar o que eu já falei. É a vaidade do médium, que quer que a sua mensagem se propague, seja ela qual for, entende? Ou tem muitas pessoas que acham que é maravilhoso. A Silvana citou um caso que acontece muito. As pessoas e não sabem o quanto prejudica. Então, a pessoa começa, se infiltra numa história, porque não sei por que o ser humano gosta tanto de desgraça, então só se fala em desgraça, né? Quando tem uma desgraça, nossa, aparecem 1000 salvadores da pátria. E aí vão começando a inventar histórias que, se você, que é da família, for ouvir, você vai criar muitos problemas para a sua família mesmo. Mas é porque a pessoa se acha assim muito importante. E é isso que nós temos que saber, que nem tudo é para ser falado, que cada um de nós está passando por uma situação, porque aquilo é um aprendizado, em vez de perguntar por que essa situação, perguntar o que eu tenho que aprender com isso, porque todo problema traz um ensinamento. E é isso que nós temos que aprender em qualquer mensagem. Agora, que está repleto de mensagens que nem vale a pena ler, está, mas todas elas são divulgadas. E uma coisa que é muito interessante é que muitas mensagens que não deveriam ser divulgadas estão muito curtidas. Isso que é engraçado. Flávio? Flávio. Bom, de certa maneira, as universitárias já responderam, né? Porque o animismo, se for mensagem do próprio médium, lógico, cai naquele conceito de analisar tudo, se for positivo, é lógico, tem que ser lido. Aí tudo bem. Agora, eu só queria relatar, antes de terminar a aula, né, 2, 3 minutos, uma coisa, um fato que aconteceu comigo hoje. Para mim foi muito importante, gostaria depois relatar, né? Se vocês me derem licença, a hora que terminar todas as perguntas, ok? Tá ok? Ana? Uma coisa que eu queria lembrar é que, através do estudo da doutrina, nós temos percebido que qualquer manifestação mediúnica não deve ser feita com a pessoa sozinha, nem mesmo a psicografia, certo? Porque não é recomendável. Então, quando a Silvana diz assim, como é que nós vamos saber se ela é para ser divulgada ou não? Não é por isso que, desde a primeira pergunta, nós falamos a respeito da análise do conteúdo, porque nós não podemos deixar de fazer a análise individual, mas sim sempre ter outras pessoas que possam analisar conosco, que tenham um bom senso também e conhecimento para ver isso.
muitas mensagens são divulgadas sem que a pessoa tenha a humildade de consultar o outro, de ver pessoas que têm mais experiências, até mesmo na área, não só mediúnica, mas até mesmo na análise das mensagens, para poder realmente avaliar isso. Em segundo lugar, também, o que eu acho importantíssimo é que as pessoas muitas vezes fazem a divulgação sem analisar as consequências daquilo que a mensagem pode levar para o outro. Porque, por uma questão de querer demonstrar que tem um trabalho, que tem mediunidade, a pessoa se esquece que o conteúdo pode, muitas vezes, prejudicar mais do que ajudar, que é aquilo que a Silvana deu o exemplo agora há pouco. Então, é muito importante realmente nós sabermos quando o lugar em que nós vamos realmente participar para uma reunião mediúnica, seja ela de psicofonia ou de psicografia, não importa. Importa que nós percebamos a seriedade do trabalho para que ele possa realmente frutificar. E aí sim, se é uma reunião séria, de estudo sério, nós vamos ter também a proteção da espiritualidade. E se vier alguma mensagem que não é conveniente, que é leviana, é apenas para nosso aprendizado, para que nós possamos saber realmente identificar. E também, aqueles que já estudaram a doutrina espírita sabem que cada espírito conquista, através das encarnações, uma série de experiências e que é através do animismo que, em muitas ocasiões, ele pode trazer para nós alguma coisa de positivo. Então, como a Silvana falou, nós não podemos jamais criticar ou julgar uma mensagem apenas porque ela é anímica. Nós temos que sempre pensar no conteúdo dela, aquilo que ela traz realmente para cada um de nós ou para o grupo. Porque, na verdade, eu acho que é isso. Nós não temos a mediunidade para o bem, para divulgar o bem, para o conforto e o amparo das pessoas, não é? Então, acho que essa é a finalidade maior e que nós temos que ter como objetivo. A gente não pode confundir animismo com charlatões, né? Que imaginam, escrevem coisas que acabam falando que foi de Einstein, que foi de Pedro, sei lá, e aí que não tem nada a ver. E também não podemos confundir isso com animismo. O animismo é aquilo que nós tivemos no nosso pretérito, no nosso aprendizado. Todos nós fizemos muito aprendizados até hoje. Mas para Gente, você fazer uma comunicação mediúnica, você precisa estar ali como o espírito que você é também. Então, você não tem como isolar o seu espírito completamente, até porque o espírito comunicante, ou né, que vai te trazer a mensagem psicografada, que é o caso que a gente está falando agora, ele vai precisar fazer ligação perispírito a perispírito, ou seja, ele vai ter que utilizar as ferramentas que o meu espírito tem para que possa trazer essa mensagem. Então, é por isso que eu brinquei, não vamos falar mal do animismo, porque eu sou a maior defensora. Nós temos aí muitas pessoas que falam que animismo é terrível, por isso que eu brinquei, né, com vocês, porque, então, teria que tirar, teria que tirar completamente, não tem como. Nós estamos juntos no processo, né? E uma coisa que eu queria me lembrar com relação à música propriamente dita, e também até aos próprios livros que podem ser escritos, que nós vemos que tanto nós temos as músicas sublimes, como também nós temos músicas de péssima qualidade que foram também inspiradas. Nós não podemos esquecer disso, né? E nós vemos isso com muita frequência. Quantas e quantas vezes nós temos visto aqui o pessoal trazer músicas maravilhosas, não é? Com mensagens lindíssimas.
E nós sabemos que realmente, quando a pessoa se liga, né, quando há sintonia com o bem, a mensagem vem para cada um de nós. E a música realmente é uma forma de divulgação muito grande, porque a maioria das pessoas ouvem, não é? E nós estávamos nos lembrando aqui essa semana passada, quando nós estávamos estudando a lei de adoração, aquela mensagem do Gilberto Gil, né? Aquela música do Gilberto Gil que diz: se eu quiser falar com Deus. Que música maravilhosa aquela, né? Mostrando para nós, não é? O que nós precisamos fazer, né? Para falar com Deus. Então, quantas outras nós temos que nos trazem essas mensagens, que nos confortam e até mesmo nos sensibilizam muito pelo que elas trazem para nós. Mas, ao mesmo tempo, espíritos maravilhosos que vêm trazer esse tipo de música, ele traz outros tipos de músicas, ele traz outros tipos de filmes, que é outro foco que, mais do que livro, que atinge uma massa muito grande, tanto para o bem como para o mal. É a mesma coisa, as informações que nós temos hoje na internet, tem cada absurdo que as crianças vão acessar, são influenciadas. Então, é aquilo, né? É o vigiar e orar, não só para nossos pensamentos, né? Mas naquilo que nós estamos acessando, aquilo que nós estamos vendo, que os nossos filhos, que as pessoas importantes para nós estão vendo, que podem ser influenciadas. Mais alguma coisa, gente? Eu só queria lembrar nisso que você está falando do livre-arbítrio. Acredito eu que você tocou agora num ponto, eu falei assim, não, eu não precisaria falar, mas aí eu fiquei pensando, não, peraí, mas é muito importante lembrar que as escolhas que nós vamos fazendo, elas estão muito relacionadas ao nosso processo de transformação moral. Volta de novo para a transformação moral. Cristo não seria quem é, né? Não seria o Espírito que é, não estaria sendo o centro de nosso objetivo se não fosse um Espírito que fez as escolhas, foi fazendo escolhas até chegar onde chegou. Essa é uma lembrança viva para nós de que nós estudando aqui a parte da psicografia, talvez nós tenhamos que fazer escolhas do que vamos ler, do que vamos passar adiante, que é o que você falou agora, né? Então eu vou divulgar, eu vou passar adiante. Eu gosto muito de pensar naquelas mensagens que são ditas, que são psicografadas, e eu sempre leio, né? Por respeito quem mandou, e não mando para frente, porque vem uma frase ou outra do tipo, porque a vida é uma só. Acabou com a mensagem. Ela pode ser linda, maravilhosa. Porque a vida é uma só. Temos que aproveitar o dia de hoje, porque amanhã não teremos mais. Nossa, sabe, são pequenas frases que acabam com a mensagem. Por quê? Porque daí o que não entende da doutrina, ele se perde. Peraí, mas a vida não é para a eternidade? Então a vida não é uma só. Essa é uma vida que estamos vivendo. Esta é uma oportunidade que temos. Nós escolhemos estar aqui, nesse momento de estudo, né? Mas aí a questão é como que eu vou fazer com que eu cada vez mais possibilite não ter a influência negativa de espíritos que estão querendo, então, baixar o padrão. Todo dia, toda hora, todo instante, vigiar e orar. Olhar, vigiar e orar. Uma outra coisa que eu acho importante nós comentarmos também é a atitude de determinadas pessoas ao analisar as mensagens. Às vezes são mensagens com conteúdo profundo, de um médium realmente moralizado, de um médium que tem conhecimento, e as pessoas, às vezes, por um sentimento de inveja, procuram denegrir a mensagem, procuram
realmente mostrar que aquela mensagem não é real, não é verdadeira. Então, também nós precisamos tomar muito cuidado com isso e respeitar, não é, as mensagens, mesmo que nós possamos ter dúvidas. Cuidemos para com quem nós vamos comentar, com quem nós vamos falar, com quem nós vamos esclarecer, porque também isso é muito doloroso para aquele que recebeu a mensagem. Nós vemos nos livros de André Luiz que ele coloca, até mesmo nos domínios da mediunidade, ele coloca isso, não é? O caso de uma médium extremamente moralizada e que as pessoas não aceitavam as mensagens que ela recebia, não só as psicofônicas, como também psicografadas. Então, é uma coisa muito importante, não é? Esse outro lado nosso ainda imperfeito, que procura muitas vezes, porque não conseguimos, às vezes, nos sintonizarmos ou não termos uma mediunidade ostensiva, então nós procuramos diminuir o trabalho do outro. Eu gostaria só de ler aqui para vocês uma introdução do livro do Haroldo Dutra Dias, o Mind. A sociedade vive sob o efeito manada, que ocorre quando as pessoas veem meramente os outros fazendo algo e imitam, sem qualquer tipo de senso crítico. Eu acho que é bem isso, e também é aquilo, né? Os caminhos que Jesus escolheu, os seus apóstolos, não foram os mais fáceis, mas foram aqueles que eram no caminho de Deus. E nós somos assim, muitas vezes, né? Nosso efeito manada é por a lei do mínimo esforço, né? E nós escolhemos o caminho mais fácil para o momento, porque nós não fazemos o nosso senso crítico do que será, como será para o futuro, né? Isso merece uma live inteira. Não temos dúvida que tem muita coisa para ser discutida. Tereza, você está satisfeita com isso tudo, com as suas perguntas? O que eu quis, né, colocar mais quando a gente fala do mecânico, semimecânico, intuitivo, que eu quis pontuar mais foi assim, que podemos também trazer do nosso espírito, e como pode ter também pessoas que inventam e querem se sentir especiais, né, mesmo sendo enganando. Então é mais assim provocar sobre isso, sobre a análise, né? Mas vamos, então, nesse momento, felizes por termos tido a oportunidade de aprender, de nos esclarecermos, tirarmos dúvidas sobre a mediunidade. Kardec fala que todos somos médiuns, que saibamos, dentro da nossa intimidade, valorizar e, principalmente, nos tornarmos merecedores do amparo e da assistência através da nossa modificação, da nossa renovação interior, através do conhecimento, do estudo, do esclarecimento. E que possamos, assim, nesta noite, emitir o que de melhor temos em nossos corações, envolvendo o nosso planeta Terra em muita luz, em muita paz. Vamos vibrar fraternidade para toda a humanidade. Buscando também vibrar saúde, fortalecimento e equilíbrio para cada um que neste momento busque a ajuda e o amparo
de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Mestre e de Maria, nossa mãezinha amada, que nos acolhe, nos protege, nos assiste em todos os instantes. Por isso queremos também aproveitar este momento para agradecer. Agradecer aos responsáveis, aos mentores que dirigem e cuidam deste nosso estudo Mediunidade Evangelho no Café, aos mentores responsáveis pelo espaço do Evangelho. A Ismael, nossa gratidão profunda, a Maria, a Jesus, nosso Mestre, nosso Guia, e a Deus, nosso Pai, para que possamos, estimulados pelo desejo sincero de nos tornarmos melhores, busquemos todas as oportunidades que nos são oferecidas por Ti, Pai, para praticarmos, exemplificarmos os ensinamentos que Teu Filho nos trouxe e que nós podemos estar em contato com eles no nosso dia a dia. Que assim possamos, renovados, permanecermos até a próxima semana, quando estaremos aqui novamente para mais um estudo do Livro dos Médiuns. Graças a Deus.